A primeira convivência minha com o Chico foi a partir do Carnaval de 34. Na época do Carnaval de 34, eu estava entrevado na cama. E a minha mãe, assim, muito aflita, porque eu já estava passando muito mal, então ela foi e resolveu tirar uma receita com o Chico. Que eu estava de uma maneira que eu não fazia movimento nenhum na cama. Estava completamente paralítico. Então a minha mãe, aflita, já pediu uma moça, vizinha nossa, para pegar a minha idade e endereço para mandar para o Chico, pedindo a receita. Então, no dia seguinte, o João Cândido jogou lá a receita, né? Mamãe veio na farmácia comprar os remédios, que a receita era o seguinte, era 1 ou 2 vidros de glifina, 1 ou 2 caixas de odobismar, chá e alimentos de ervas, chá e banho de ervas frescas. Na alimentação, também ervas frescas. Logo depois que eu sarei, isso já depois da quaresma, passada daquele de 1934, eu vim na Fazenda Modelo atrás dele para agradecer. Fui lá no escritório, eles chamaram ele desceu, foi conversar comigo. Quando eu falei com ele, eu disse, não tenho nada que me agradecer, não, isso aí foi em Manoel. Tinha aqui 3 motoristas que era da preferência dele. Tinha um que fazia as corridas de Belo Horizonte, ele gostava das corridas de Belo Horizonte. As corridinhas daqui, ele dizia que era rabo de foguete. O Chico ria mesmo, falei, coitado dos Zé Albanos, ele gosta de corrida grande, porque não precisava da gente falar com ele para ele saber. Tudo que Chico fez foi a bem dos outros, sem querer nada de recompensa. Nunca vi Chico reclamar de nada. Chico estava sempre bem com a vida. Eu tenho uma prima na Rua do Matabu, essa aí, hoje atualmente é Dr. Rocha. Então, ele parava, ele ia da charrete, ele vinha para o almoço, ele vinha numa charrete e voltava. E a minha prima ficava na varanda esperando ele. Ela é católica, mas era católica demais. Mas gostava, o Chico parava lá para conversar com ela. E eu fui e sabia que ele fazia isso, eu peguei o carro e vim para perguntar ao Chico. Quando eu fui chegando perto dele, que eu falei com ele, ele disse, isso é muito fácil, você fala com ela, é só fazer o rodízio, sem eu perguntar. Eu não perguntei ele. Ele disse, era 4 vidros. Ele foi e disse que era fazer o rodízio, pegava esse aqui, passava para trás. Não tem erro. É como se a gente fizesse transmissão de pensamento. A última vez que eu vi o Chico Xavier foi na passagem do ano de 83 para 84. Ele veio aqui, estava lá no Asilo dos Velhos, lá estava cheio de gente. E eu vim trazendo uma amiga da minha filha, que, por nome Hebe, queria conhecer o Chico. E ela estava esperando o primeiro filho. Então, a fila estava muito grande, eu enfrentei a fila. Quando chegou a minha vez, ele estava sentado na cabeça. A fila tem uma mesinha pequena e ele sentado na mesa. Então o povo ia passar, cumprimentava, conversava um pouquinho. E tinha uma velha que ficava organizando o povo. Quando chegou a minha vez, quando eu cheguei perto dele, ele levantou da mesa e me abraçou. Esse é eu que quero conversar com ele. Agora, tinha uma outra coisa, na ponte aqui, a ponte indo para lá, para o Dr. Lund, tinha uma ponte lá de madeira. Tinha um camarada lá que eles não perdiam, todo mundo que vinha de fora, ele levava lá
para mostrar ao camarada. Era uma pessoa bem aparecida, estudada, mas vivia na miséria. E o braço direito dele era tele, só o braço direito, de cima e embaixo, era todo assim. Então ele dizia que ele foi, no tempo da escravidão, que ele era um chibatador. Quer dizer que a profissão dele era bater nos escravos. Ele era pessoa fina, estudada, mas vivia na miséria. Agora, teve uma certa vez que na Vila São Geraldo ele ganhou um relógio de ouro. Deram para ele um relógio de ouro. E ele foi para lá, para a Vila São Geraldo, e eu não sei, uma moça admirou muito o relógio e ficou falando qualquer coisa. E ele então falou que aquele relógio ele tinha ganhado. Ela disse, mas por que eu não... Que devia ser ela que ganhou. Ele tirou o relógio e deu para ela.